irmãos, vamos iniciar o estudo bíblico de hoje, que nós vamos fazer a leitura de 1 Crônicas a partir do capítulo 20. Feche os olhos e vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos em Sua presença, reunidos dentro dessa sala virtual, onde aqui viemos para estudar a Tua palavra, Senhor. Abençoe no estudo de hoje, Pai. Nos ajude, abre nossa mente, permita que possamos receber, Pai, amado, o estudo de hoje, Senhor, para que a gente possa ter mais conhecimento da Sua vontade, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Não queremos ser sábios e inteligentes mais do que ninguém, só queremos aprender a fazer a Sua vontade. Assim, querido Deus, em Sua presença estamos, rogando, te pedindo e agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Amém. Amém. Vou soltar o áudio aqui. Caso vocês não estiverem ouvindo, aí vocês falem comigo, tá? Eu vou soltar o áudio. Capítulo 20, 1 Crônicas. Não chegou aí. Por quê? Estou pensando com esse áudio. Calma aí, moça. Nunca achei. Chato. Decorrido um ano. Aí. Voltando. 1 Crônicas, capítulo 20. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era dos descendentes dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pelas mãos de Davi e pela mão de seus homens. E aí, irmãos? Primeiro capítulo aqui da nossa leitura já foi. Aqui você vê que tem essa parte interessante, né? Que ninguém sabe explicar, tá? Nem ninguém, teólogos, nada, consegue explicar bem a origem desses gigantes, né? Esses gigantes, porque aqui o homem é tão grande que tem a necessidade de ter dedos a mais, tanto nos pés como nas mãos, ou seja, conforme você aumenta o tamanho da palma, ó, se a palma aumentar para cá, faz necessidade de ter mais um dedo, né? Então o homem tinha 5 dedos aqui, mais um dedão, 6 dedos. Eram 6 dedos, né? Em cada mão, 6 dedos em cada pé. Olha que coisa, que coisa, né, rapaz? Né? Era muita, os gigantes, e até hoje ninguém sabe explicar o certo, por que isso, né? Segundo alguns teólogos e algumas pessoas que tentam dar alguma explicação para isso, né? Aquela parte em que fala que os filhos de Deus conheceu as filhas dos homens, tá? Seriam anjos que, tomando a forma de um ser humano, é aí que tá. Às vezes até faz algum sentido, tá, gente? Por quê? Se um anjo toma a forma de um ser humano, o que acontece, irmão? Quando ele se incorpora em carne?
ele passa a ter os mesmos desejos que o homem. Você está entendendo? Ele adquire o corpo com todo o conjunto que está nele. Hormônios, desejos, tudo, né? Então, se os anjos vieram à Terra e se incorporaram para vir conhecer e saber, né? E se acabaram conhecendo as mulheres, eu acho que essa é a única explicação mais plausível para poder explicar isso. Né? Homens, inclusive na passagem lá que a gente leu em Gênesis, fala, homens grandes, gigantes, violentos, né? Que descendiam dessa coisa que aconteceu, tá? Mas aqui você vê que eles foram longe, né? Aqui na época de Davi, ainda tinham alguns gigantes por ali, né? Tinha alguns gigantes ali, tinha algumas pessoas ainda com essa estatura muito, muito grande, muito elevada. Alguma pergunta, irmão, para fazer? Algum comentário? Se não tiver, vamos para o capítulo 21. Vamos lá. Primeiro, Qual é a parte? 21. Do quê? Tá falando com quem, Cristiano? A parte que tá passando, cheguei agora. Então, Cris, aí você escreve ali do lado, filho. 1 Crônicas, capítulo 20. Ah, tá. Deus abençoe. Bem, vamos lá. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai,
e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma o rei meu senhor para si, e faça dela o que bem aprouver. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo, tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Irmãos, aqui tem muito assunto, hein? Tem bastante coisa. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês entenderam por que que Deus provou Davi e todo aquele povo? Tudo tem um motivo, tá? Por isso que a gente estuda a Escritura. Porque se a gente ler esse capítulo sozinho, sem ter estudado, você não vai entender mesmo. Nós não vamos entender. Eu esqueci aonde está o lugar. Eu peço que vocês dêem uma pesquisada. Irmã Adriana, por favor, pesquisa aí para mim a lei do, eu acho que é recenseamento, né? A lei do recenseamento, né, de Moisés. Existe uma regra, irmão. Tem uma regra para fazer. Ele não poderia ter feito a contagem do povo, tá? Existe uma lei, existe uma regra para isso. E ele infringiu. Entenda, irmão, Deus não faz nada que Israel não estivesse, como é que fala? Desobedecendo uma ordem. Tá? Ou seja, Deus não chega lá do nada, eu não gostei disso, e vai lá e... Não. Sempre que eles sofreram alguma punição, foi porque eles estavam em obediência de alguma ordem que o Senhor tinha feito. Sim, irmã Adriana, pode falar. Graça e paz a todos, boa noite. A lei de Moisés, também conhecida como Torá, é um conjunto de leis e mandamentos que foram dados a Moisés no Monte Sinai. Ela é composta por 5 livros, conhecidos como Pentateuco, que inclui normas morais, civis e cerimoniais que deviam ser seguidas pelos israelitas. A lei de Moisés é a base do sistema legal e moral da religião judaica e pode ser dividida em 3 categorias principais. Leis cerimoniais, leis morais e leis civis. E aí uma extensão de explicação aqui enorme, né? Mas acho que já deu para entender um pouquinho, né, pastor? Não, mas não era isso que o que eu queria, irmã. Existe uma lei sobre o recenseamento na lei de Moisés, entendeu? Como se fosse um artigo da lei, né? Sabe quando a gente vai falar sobre a lei? A gente fala o artigo tal, o artigo 5º da Constituição. Existe, se não me falha a memória, Números, eu estou buscando aqui, Números capítulo 1.
versículo 7 está falando o seguinte, eu vou ler para vocês. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano depois dos israelitas terem deixado o Egito, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés, que se encontrava nesta ocasião na tenda do encontro, que é a tenda da congregação, né, onde eles se encontravam para fazer as reuniões. Enquanto Israel estava acompanhando no deserto dos Sinais, faz um recenseamento de todos os homens de Israel, a partir da idade tal. Não, ainda não é aqui. Tá? Eu esqueci, gente, aonde é a parte. Existe uma. Eu vou tentar explicar para vocês. Tem uma regra, uma lei que Deus deu para ele, para que não fizesse a contagem do povo. Para fazer essa contagem, tinha que fazer uma espécie de alguns sacrifícios lá para purificar o povo, para fazer a contagem do povo. A contagem do povo tinha, tinha um modo certo de fazer. E tinha uma época para fazer. Por isso que quando Davi manda Joabe, que é o seu general, fazer a contagem do povo, ele não gosta. Mas aqui não está explicando por que ele não gosta. Porque aqui está resumido. Tá? Aqui está resumido. Joabe deve ter algum motivo. Provavelmente o Joabe lembrou dessa lei ou consultou o sacerdote. Às vezes o sacerdote ia nele e falou: Joabe, eu vi que o rei mandou fazer a contagem, mas não pode fazer. A gente viu na lei, está escrito lá. Porque nessa época aqui, gente, eles estão começando a estudar o livro para entender o livro. Lembra quando a gente leu agora, alguns capítulos atrás, que quando Davi vai trazer a arca da casa de esqueci até o nome do homem lá, que o rapaz coloca a mão e morre, Davi então ele começa a buscar na lei por que aconteceu aquilo. Ou seja, eles vão estudar o livro. Então eles estão estudando o livro agora, tá? E existe uma lei lá que não era para fazer isso. Ele não podia fazer isso. Tá? Ele estava descumprindo uma ordenança de Deus. E Davi, ele fez uma coisa aqui, tá? Alguns até falam sobre isso. Ah, mas Davi falou assim, então é assim que eu vou falar também. Tá errado, filho. Tá errado. Ó, essa parte aqui, ó, no versículo 11 e 12, vamos ler aqui. E Gate veio a Davi, que é o profeta, tá? E lhe disse: assim diz o Senhor, escolha para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, né, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, e responde aí, que resposta hei de levar a quem me enviou. Ou seja, irmão, ou era para ele escolher fome para todos, ou que a espada perseguisse ele, ou que viesse peste para todo o povo. Aí Davi falou o quê? Não, caia eu na mão de Deus, tem misericórdia e blá, blá. Lógico que Deus tem misericórdia, mas é Deus quem vai puni-lo, irmão. E o que ele não fez certo aqui, irmão? Que ele percebeu depois. O que ele falou com Deus em oração para tentar aplacar Deus? O que ele falou? Deus, foi eu que pequei, não o povo. Ou seja, nesse instante, Davi fez um jogo de palavra bonito, né? Ah, mas que caia eu na mão de Deus, porque Deus é cheio de... Mas ele escolheu que viesse a peste sobre todo o povo. Isso é uma atitude de um pastor, irmão? De um bom pastor? Isso não é um ato de um bom pastor. Ou seja, o que ele deveria ter feito? Não, Deus. Então que venha sobre mim a punição do meu pecado, nem que eu morra. É esse ponto em que Davi
ele não consegue caminhar exatamente como Cristo caminhou. Jesus aqui, ele entrega a sua vida para salvar as ovelhas. E Davi, ele tirou a vida dele. Ele falou, não, eu caí na mão dos meus inimigos. Não é melhor que a peste venha sobre todo o povo. O que aconteceu aqui na frente, que o próprio Deus, gente, até Deus voltou atrás no que fez. Olha aqui. O que Deus está falando aqui? Ó? Versículo 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. Ó, Deus volta atrás. Né? Ele volta atrás. Disse ao anjo destruidor, basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E olha o que Davi fala. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor. Ele viu o anjo do Senhor, gente, estava no ar. Ou seja, nem no céu, nem na terra. Então quer dizer que ele estava no meio termo, no ar. Ó. E levantou Davi os seus olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. O que está entre a terra e o céu hoje, quando a gente vê passando, irmão? Um pássaro, né? Um pássaro, um avião. Ou seja, ele viu num lugar mais alto, elevado. Que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembaiada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então, perdoa, tá vendo barulho aqui? É o WhatsApp, eu só tirar ele aqui, ó, acabou, não vai ter mais barulho. Então Davi e os anciões, cobertos de saco, se prostraram sobre seu rosto. Olha o que Davi disse, para os irmãos ver como o raciocínio está certo, ó. E disse Davi a Deus, não sou eu que disse que contasse o povo, ou seja, não foi eu que dei a ordem, ó. E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não contra o castigo de teu povo. Mas foi justamente o que Deus deu uma opção para ele lá atrás. Deus deu essa opção. Provavelmente Deus estava esperando Davi escolher isso. Deus estava esperando, mas Davi, irmão, percebe, irmão, né? Depois que ele comete aquele pecado lá, parece que Davi ficou, né, meio sem noção das coisas, né? Continuou no temor, continuou no amor, tudo de Deus, mas segundo o Salmo 51, onde ele mesmo fala, renova-me em mim um espírito reto, né? Então dá para ver, parece que perdeu um pouco a luz de Deus. Ele não deveria ter escolhido isso. Um verdadeiro pastor jamais ele vai ser a causa do sofrimento das ovelhas. Ao contrário, que o sofrimento venha sobre mim, mas não venha sobre as ovelhas. Vocês entenderam, irmão? Tem alguma pergunta para fazer sobre aqui? Deu para vocês entenderem? Aqui, ó, quando a gente ouve muito falar, né? É Davi falando, caia eu na mão de Deus, porque ele é cheio de misericórdia e tal. Isso não é uma frase revelada para ele, é uma frase dele. Ele está dizendo isso. Não quer dizer que isso está correto. Aquilo que ele falou estava correto. Tá? Então, o mais correto era Davi falar, não, eu pequei. Aquilo que só depois que ele viu a mortandade é que veio cair em si. Ele veio cair em si, né? Que bem pudera ele ter caído em si antes de tanta gente morrer, né? Ou seja, antes ele falou, não, Deus, foi eu que pequei. Então que caia eu nas mãos dos meus inimigos como o Senhor determinou. Só que cada sentença dessa tinha um tempo. Era um tempo. E Davi, por que Davi, assim, olhando mais friamente, esquecendo a frase de efeito que ele usou, por que vocês acham que ele escolheu essa sentença? O que o seu irmão acha? Eu acho que ele não quis sofrer, né? A parte que tinha para sofrer. Então, pode ser também, mas não é bem isso o que eu queria mostrar para vocês.
Por que os irmãos acham que ele escolheu essa? É porque ele tinha medo da mão dos homens? Pode ser, mas não é. Ele não queria morrer, né? Porque quando ele fala que ele ia ser entregue na mão dos inimigos, se a frase para aí, beleza, vai morrer alguns do meu exército. Mas quando a frase diz, e a espada do seu inimigo te alcançará, o que vocês acham que Deus está querendo dizer? Que além dos seus inimigos vencer o seu exército, eles vão te alcançar, provavelmente vão te matar. Essa aqui é uma das hipóteses. Mas a hipótese comparativa, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Davi, talvez ele resolve escolher isso, é óbvio, ele não deu uma resposta assim na hora. Isso provavelmente ele deve ter conversado com os outros, olha, é uma culpa minha, Deus ele está querendo uma resposta, o que vocês acham? Chamou ali os sábios, os anciões, mas essa penalização é a que duraria menos tempo. Olha aqui. Fome. Seriam quanto tempo de fome? 3 anos. Bastante coisa. 3 anos. Cair na mão dos adversários. Seria por quanto tempo? 3 meses. Aqui, ó. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja consumido diante dos teus adversários. Agora, o que ele escolheu, olha o tempo. E a espada de teus inimigos te alcance. Ou 3 dias. Né? 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. Então Davi pode ter pensado, peraí, 3 anos de fome, 3 meses sendo perseguido pelos meus adversários, ou 3 dias, vai passar rápido, 3 dias aí de peste na terra. Acho que melhor a gente pegar essa que vai passar mais rápido. 3 dias. 3 dias foi 70 mil pessoas que morreram. É muita gente. Talvez nem na guerra teria morrido tanta gente assim. Nem na guerra. Né? Nem de fome. Talvez nem quando se viesse uma grande fome, eles não morreriam assim. Tanta gente. Então acabou morrendo mais pessoas. Né? E aí ele recobrou, né, em si. E aí ele vai pedir misericórdia, fala, Deus, a culpa é minha, pesa a mão em mim, pesa a mão em mim. E até Deus volta atrás, gente. É para você ver como as decisões que Davi tomou aqui não foram decisões boas. E isso aqui está registrado para o nosso aprendizado. Ou seja, se a gente fez algo de errado, irmão, que nós paguemos pelo que fizemos. Que Deus nos livre de que outras pessoas sejam prejudicadas por conta daquilo que a gente fez. Que Deus nos livre disso. Que é muito melhor a gente padecer e pagar pelo que fizemos do que outras pessoas serem prejudicadas por conta disso. Alguma dúvida, irmãos? Deu para vocês entender? Depois eu vou procurar essa a lei do recenseamento, tá? A lei do recenseamento de Moisés. Bom, então vamos ler agora capítulo 22, tá? Estão ouvindo algum barulho, irmão? Algum zunido ou não? Ou é só eu? Aqui, o meu aparelho parece que está... Não sei se vocês estão ouvindo também, mas se não tiver... Eu não estou ouvindo, não. Então, graças a Deus. É só aqui mesmo. Vamos lá, vamos soltar. Capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que se fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferreiro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro,
E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu achei a parte... Vocês querem que eu leia para vocês? A parte que fala da lei do recenseamento? Né? A gente não poderia deixar de passar isso, tá? Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma pergunta. Por que é que Davi foi punido? Só recapitulando o que a gente leu. Só lembrar do que a gente leu. Por que Davi foi punido? Porque ele contou o povo. Isso, porque ele contou o povo. E o que veio sobre o povo? Deus puniu eles de que forma? Com a peste. Com a peste, né? Então tá. Abram a Bíblia aí de vocês em Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 30. A gente vai achar o motivo. Isso aqui é para vocês verem que nada que Deus fez, nenhuma punição dele foi à toa. Foi o Israel que quebrou o acordo. Sempre tem uma quebra de acordo. Lembra lá quando eu falei para vocês, a gente lendo, que Deus apareceu para Moisés, quando ele estava com Zípora, a esposa dele, os filhos, e Deus queria matar o filho dele? Lembra? Que a gente não sabia entender por que aquilo, mas por que ele fez isso, né? Vocês lembram dessa passagem bíblica que a gente leu? Fazia sentido aquilo? Não fazia sentido nenhum, né, irmãos? O que a gente achava? Tem alguma coisa errada aí, como é que assim Deus aparece? Não, aquilo foi uma quebra de contrato. Porque Deus falou, o primeiro filho você vai resgatar. Você circuncida e você resgata. Moisés fez aquilo? Não. Porque Deus, ele disse o quê? Você resgata porque senão eu venho buscá-lo para mim. Eu falo, é meu. O primogênito é meu. Essa é a lei do resgate do primogênito. E Davi e Moisés não cumpriu aquilo, né? Ele não cumpriu aquilo lá, né? Que é a lei da circuncisão, tá? Que é o acordo que Deus fez com Abraão. Tá? Isso não está na lei ainda, isso entrou na lei depois, né? Mas está antes da lei. Por isso que lá no livro de Atos, alguns da igreja queria que os gentios se circuncidassem. Por quê? Porque a lei da circuncisão ela é antes da lei de Moisés. É antes. Então fazia até algum sentido. Peraí, acabou a lei, mas a circuncisão é antes da lei. Então Moisés ainda não tinha feito a lei. Ele ainda estava tirando o povo do Egito, né? Aí Deus apareceu para ele para fazer aquilo lá, né? Mas ele lembrou da lei, circuncidou o menino rapidamente e aí o anjo se aplacou e foi embora. Vocês lembram disso? Meu Deus, gente, vocês estão tudo dormindo aqui hoje? Tá bom. Sim, eu lembro. Então, aqui, por que eu estou falando isso? Porque aqui é praticamente a mesma coisa. Deus não puniu eles à toa. Vamos ler agora, né? Êxodo capítulo 30. Acompanha comigo aí, a partir do versículo 12, que é onde entra o assunto, tá? O assunto da lei do recenseamento. Olha só. Está escrito o seguinte: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, ou seja, o resgate da sua própria alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isso, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento, que é pela contagem, de 20 anos para cima, dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre
não dará menos da metade do ciclo. Quando deres a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação pelas vossas almas. Ou seja, é remoção da culpa. A gente não entende agora o que tem de mistério por trás disso, tá, gente? Mas tem alguma coisa a ver com a contagem e santificação, tá? Eu não sei se essa contagem, a pessoa, mesmo que espiritualmente, acaba se apresentando, né? Diante de Deus, dos anjos, eu não sei explicar. Aliás, isso aqui ninguém sabe explicar, tá? Mas existe toda uma cerimônia de santificação para que seja feita a contagem. E no que a gente leu aqui em Crônicas, respondam para mim, Davi fez isso? Não. Não fizeram, né, irmão? Não teve a oferta, não fez nada. E quando você tem um acordo, irmão, um contrato, e a pessoa não cumpre com o lado dela e tem uma punição, o que acontece? Não vem a punição? Vai sofrer a punição. Não é assim? Se existe uma regra para você seguir, você tá de carro na avenida da sua rua e lá colocaram uma placa e um radar lá de 50 km por hora. Se você quebrar aquilo ali, ou seja, aquela regra e passar 70, o que vai acontecer com você? O que vai chegar na sua casa? Multa, vai ser multada. Exatamente, gente. Vocês estão entendendo a importância do estudo bíblico, gente? Isso está escrito no capítulo? Não está escrito, né? Se a pessoa ler só esse capítulo aqui de Crônicas, ele vai entender isso? Ele não vai entender. O que as pessoas vão começar a pensar? Que Deus é ruim, que Deus é mau. Moisés, só porque Davi contou e aí Deus chegou lá matando. Não é, Deus ele não faz assim, só porque ele contou eu fiquei bravo e eu fui lá. Não, gente, tem todo um rito de santidade por trás disso tudo. Deus ele deixou tudo escrito para eles certinho. Se eles andarem de acordo com as orientações que Deus deu, ia ter algum problema, irmão, na vida deles? Ia ter algum problema? Não tem, né? Ou seja, Deus ele escreveu um mapa para a gente conseguir passar pelo vale da sombra da morte. Vamos pegar essa palavra, né? Tem só um caminho que consegue te levar para o outro lado sem você sofrer dano algum, sem você cair no buraco, sem você se arrastar no meio de espinhos, né? Se você seguir, você sai do outro lado. Mas o que acontece se em algum desses momentos você resolver dar uma cortadinha de caminho? Não vai acontecer todos esses problemas? Dá ruim, né? Então, vocês lembram? Vocês leram, eu pedi para vocês lerem no começo, depois eu vou falar até de novo sobre isso. É muito bom se vocês pudessem ler aquele livro do O Peregrino. Lembra do livro do Peregrino? É um livro... eu vi o filme. Tá, o filme. O que aconteceu com ele, irmã Heloísa, quando ele resolveu cortar caminho? Ele aconteceu uma opção de coisa ruim com ele. Caiu dentro de um buraco. Depois na casa do gigante. E aconteceu um monte de desgraça. Exatamente, irmão. É só a gente fazer tudo que Deus já orientou, está ensinando. É para a gente guardar a lei agora, irmãos? É isso que está ensinando aqui? Não. Exatamente. Não é para guardar a lei. Mas por que a gente está lendo, então? Pode falar o que vocês pensam, o que vocês acham. Por que a gente está estudando, então, o livro da lei? Para entender a lei aponta para Cristo. Entender o Novo Testamento. Isso, também. Ajudar nós a entender o novo. Mas também para a gente ver como que eles caíram. Como que eles erraram. Como que eles não fizeram... A gente está, querendo ou não, irmão, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga o padrão de Deus. O que nós estamos vendo aqui? Um Deus que, ainda que esses homens abandonavam ele o tempo todo, traindo ele não abandonou esse povo, não é? Ou seja, Deus é fiel. Continuou com eles, amando ele. Outra coisa, a gente está vendo que ele é justo. Deus é justo, gente. Fez acordo com ele
Ele não é igual nós, gente, que quebra acordo, que dá jeitinho brasileiro. Deus é justo, fez um acordo, ele vai cumprir a parte dele do acordo, até mesmo da punição. Então a gente está aprendendo com os erros dos judeus, para a gente não cometer o mesmo erro no Novo Testamento, não é? É 2 testamentos. A gente está vendo o que aconteceu com eles aqui, pode não acontecer com nós aqui, entendeu? Aqui é 2 testamentos, ó, cada mão é um. Então a gente está aprendendo para a gente saber, né? A gente está descobrindo como Deus é, como Deus age. Deus é amor, misericordioso. Esse povo fez tudo, esse monte de coisa errada, ainda que ele corrigiu tudo, mas ele não desistiu do povo. Ele cumpriu todas as promessas que ele fez, todas as promessas. Então isso aqui é para a gente ir aprendendo, né? Agora, última pergunta para nós ir para o capítulo 22, tá? A gente vai até ler de novo ele, então vou até voltar aqui, ó. Última pergunta. Ixi, meu Deus do céu. Última pergunta. Meu Deus, abriu um negócio de emergência. O que é isso? Deixa eu falar só uma coisa. Pode? Sim, pode falar, pode, mano. Então, quando eu estava lá na cinza, aí abri a palavra para ver se Deus ia falar comigo. Aí caía nessa parte de morte lá do Velho Testamento. Eu falava assim, essa palavra não é comigo, não. Quando abri eu não entendia nada, né? Lá, irmãos, porque eles não estudam a Bíblia, o que vocês acham que eles iam pregar se caísse numa pregação dessa que o anjo, que eu já vi essa pregação lá, que o anjo lhe estendeu a mão e matou as pessoas lá. Essa pregação muitas das vezes é usada para dizer para a pessoa, você não pode sair daqui. Fica aqui, fica na graça que Deus te revelou. Fica aqui na graça, porque se você sair daqui, irmão, a mão de Deus pode pesar em cima de você. Ou seja, é um tipo de pregação onde o povo sai tudo apavorado da igreja. Eles não sabem entender, não conseguem explicar por que isso aconteceu. Quem quer lembrar, irmão, que existe uma lei do recenseamento? Só quem estudou. Tem um monte de gente aí que nem lembra disso na Bíblia. E vocês acham que tem muita gente que estuda a Bíblia? Não tem, viu? Não tem. Tem gente que entende alguma coisa, mas porque leu livros de outras pessoas que estudou, tal, mas pegar na mão, igual nós estamos aqui fazendo, indo de página a página, são poucas pessoas que fazem isso. Tá? E aqui a gente está indo na... Pastor, sim. Eu estou trabalhando, mas eu não me aguento, eu quero participar. eu estou fazendo pilates com uma senhora, e aí ela estava falando assim, que ela lê a Bíblia e ela não entende nada. Aí eu falei assim, mas qual é a Bíblia que a senhora está lendo, né? Aí ela falou assim, é a daquela igreja que a gente veio, que eu não vou falar porque tá gravando, né? É a daquela igreja lá, né? Aí eu fiquei sabendo que ela era lá da cinza também. E aí ela falou assim para mim, será que você conhece algum livro que fala do apóstolo Paulo? Porque eu queria conhecer a vida do apóstolo Paulo mais a fundo. Eu falei, misericórdia, ela não quer conhecer Jesus, ela quer conhecer o apóstolo Paulo. Tem que conhecer a Escritura, gente. É a Escritura, não é o apóstolo Paulo. A gente sabe que aqui é o Espírito Santo que usou cada um desses homens aqui, né? E que deixou essa mensagem aqui para nós. As pessoas, né, eles não entendem a importância que tem toda a Escritura. O Velho Testamento, ele joga luz para nós entender o Novo, como a irmã falou aqui há pouco atrás, né? Mas vamos lá, tá? Então aqui acho que deu para nós entender, não deu, irmão? Deu para a gente entender, né? A gente aprende até com os erros aqui de Davi. Nós estamos aprendendo com isso, não? A gente não está aprendendo? O que a gente aprendeu nesse erro aqui de Davi? O que deu para a gente aprender? Ou seja, o que é para nós não fazer? Se a gente cair numa situação parecida com essa, o que a gente aprendeu, irmão? Se você tiver que escolher, se você for eu vou colocar vocês em uma situação que vocês vão entender exatamente. A longo prazo, né? Melhor, né? Escolher uma coisa que é a longo prazo, não muito perto, porque... Não é isso não, né? Cris, não. Perdoa. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar a irmã Salete, que eu tô vendo ela ali. A irmã Salete tem 10 filhos. Vamos pôr o exemplo aqui, tá? Ela tem 10 filhos. De repente,
vai invadir alguém a casa dela, o que ela deve fazer? Ela deve ir na frente e proteger os filhos? Ela deve deixar à vontade, finge que não está ouvindo nada e deixa eles roubar e levar o que quiser da casa, ou até mesmo fazer mal para alguém, ou até mesmo fazer o mal para ela? O que ela, como mãe, como ela deve agir? Devo ir na frente, protegendo meus filhos. Proteger os filhos, claro, né? Exatamente. Vocês estão entendendo o que Davi deveria ter feito? Desde o começo? Será que Deus ficou contente com ele por conta disso? Dessa ação? Pastor, será que ele esqueceu de circuncisar o filho? Não, esse problema com Davi não foi a circuncisão. Isso aí foi lá com Moisés. Com Davi, ele podia fazer o recenseamento, até podia, mas tem um modo de fazer. Ele deveria pagar o resgate e fazer mais uma oferta lá de expiação. Oferta de expiação é a oferta de santificação do povo. Você mantém ele santo, porque é mais ou menos assim. O recenseamento é como se você trouxesse cada alma diante de Deus para ser contado. É como se fosse isso, tá? E para você vir diante de Deus, você tem que vir, no mínimo, com uma oferta de expiação, que é a remoção da culpa. Sabe? É como se você tivesse... É igual hoje, quando você se curva de joelho e pede a Deus perdão dos pecados, você sente que você levanta melhor, né? Porque você foi lá, você confessou as coisas que você fez. Lógico, você levanta ainda sentindo aquela culpa, né? Que você é um pecador, mas você vê que você fez o que Deus pediu. Você está buscando Ele, né? Então, Ele não fez isso, tá? Então, Deus, ele esperava que Davi, né, se colocasse à frente. Pode ser que Deus até poupasse ele da morte, que não deixasse ele morrer. A espada do inimigo alcançasse ele, mas ferisse, ficasse ferido, tal. Porque, gente, é só a gente imaginar assim, ó. Você quer saber qual é a escolha correta que Deus queria que ele tomasse? Você sabe que tem uma regrinha que é para você saber? Vocês querem que eu falo como? Tira Davi, coloca Jesus. Qual é a escolha que você acha que Jesus ia fazer? Cara, se próprio. Entregar, né? Exato, não foi isso que ele fez na cruz? Não foi isso, irmão? Jesus ia falar, não, venham atrás de mim, mas não ponham a mão no povo de Deus. Deus ama aquele povo, gente. Ele não gostou disso. Tanto que Deus falou, para pro anjo, pode parar. Ou seja, Davi, é como se Deus estivesse dizendo, Davi foi escolher justo isso. Parece que Deus se decepcionou com ele. Deus talvez estava até esperando ele falar, não, Deus, que venha sobre mim. Mas não, o camarada quis livrar o dele, continuar lá no palácio, né, comendo, bebendo, enquanto ele via. Aí Deus, aí para causar o impacto, que é para nós encerrar aqui, irmão, né, é o primeiro momento, pelo menos que a gente lembra aqui na Bíblia, aonde Davi, ele vê o anjo. Isso é forte, hein, gente? Ele tá lá no palácio dele, as pessoas estão morrendo, tá acontecendo isso, de repente ele olha e enxerga o anjo no céu. Não tá nem na terra, nem no céu. Ou seja, ele desce, fica no meio do caminho e com a espada esticada, apontada para Israel. Aquela espada apontada já era suficiente para criar aquela mortandade toda. Ali caiu medo nele, temor nele. Ele precisou ver para que... Olha, isso é bondade de Deus. Deus abriu os olhos dele para ele poder ver o que estava acontecendo, né? E ali fala que Davi, então, ele teve medo, ele teve temor. Olha aqui no versículo 30. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus. Olha, Davi nem quis ir lá até o profeta consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ele estava apavorado, assustado. E tinha que ficar mesmo. Tá? É igual eu aqui para a gente encerrar, irmão, né? Se tiver que acontecer alguma coisa com vocês, a ação correta que Deus quer é que venha sobre mim.
É sobre mim. Eu, como um pastor, devo estar pronto a me entregar para aguardar as ovelhas de Deus. Que Deus guarde as ovelhas de Deus. E é esse o caminho. E se acontecer alguma coisa do pior, que aconteça o pior, mas você fazendo a vontade de Deus. Porque o pior acontece só até ali. Acabou. Você vai para a glória. E a gente não pode, né, é permitir que o povo sofra por nossa causa. Isso aí não. Bom, tá explicado aqui, irmãos? Deu para entender? Perfeitamente. Deu para entender bem. E isso aqui é bom que a gente entende, né, gente? O papel de um pastor. A gente enxergou aqui o que Deus espera, como Deus ama o povo. Vocês viram como Deus ama? Ele ama o povo, né? Ele não queria punir o povo, ele queria punir Davi, tá? Mas foi a escolha que Davi fez. Vamos lá, então. Eu vou voltar aqui o capítulo 22 para a gente pegar do começo, tá? Então vamos lá. Segue o capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que se fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. E encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferreiro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes de sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra de ouro, de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Bom, irmãos, capítulo 22, né?
Davi aqui então está preparando todos os materiais, as coisas que precisa para fazer a casa, né? A casa que será o templo de Salomão. Quem vai construir é o rei Salomão. E aqui Davi, ele se dispõe a preparar as coisas antes, fazer algo, justamente por conta disso que ele fez errado. Aquela imagem daquele anjo impactou ele. Depois daquela imagem daquele anjo, ele se dispôs mais ainda a preparar as coisas. Ou seja, ele não podia construir, mas ele ia fazer alguma coisa, ele não ia ficar parado. Ou seja, ele não largou quando o filho correr e ele que se vire, não. Ele já foi preparando as coisas, mandou fazer prego, mandou trazer ouro, bronze em abundância, madeiras, né? Começou a trazer tudo, né? Ou seja, ele, de alguma forma, ele participou da construção, nem que seja preparando o material, né, irmãos? Ou seja, se um parente seu vai construir uma casa, você não pode construir. Eu não posso ir lá construir. Mas se você ajuda mandando material de construção, você não está ajudando também? Você está ajudando, né? Você manda o cimento, a pedra, o ferro, foi o que Davi fez. Tá? Davi deu uma ajuda, mandou levar as coisas. Tudo isso porque aquela imagem impactou grandemente Davi. Qualquer um de nós, né, irmão? Porque se você olha para o céu, você vê um anjo, e num momento de desgraça, que está morrendo muita gente, ou seja, a fé de Davi ali, ainda bem que nisso, né? A fé dele cresceu mais, porque não é mais de ouvir a palavra que saia da boca de um profeta. Ele viu a imagem de um anjo. Ele viu a imagem com espada na mão. Né? Então, ou seja, agora eu estou vendo, né? Dali, ele está vendo, na verdade, é um habitante celestial, ou seja, aquela pessoa ali é do céu. Ele habita no céu. Né? Alguma pergunta aqui para fazer, irmãos? Se não tiver, vamos para o capítulo 23. Capítulo 23. 1 Crônicas, capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes dois foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimarem incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe. E não teve outros. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Jecameão, o quarto.
filho de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo, filho de Merari, Mali e Muzi, filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu serviço. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para a oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem. E da mesma sorte, à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado. E para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Alguma pergunta, irmão? Sim, pode fazer, irmão Pedro. Não, só queria saber que capítulo, é que eu entrei atrasada, perdão por entrar atrasada. Capítulo 23. De Deus Primeiro Crônicas. Que leu agora, foi o 23, né? É. Tá bom, Deus abençoe. Então, aqui, irmãos, ele faz a contagem, Davi, e ele organiza os turnos que vão trabalhar no templo. Olha só, o templo ainda não está pronto, mas ele está adiantando tudo que pode. Então, ele já criou a tabela de rodízio, como diz hoje em dia, né? A tabela de rodízio para quem vai servir o Senhor. Olha só, gente, a quantidade de gente. Desses havia 24 mil, versículo 4. 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor. E 6 mil oficiais e juízes. 24 mil para promoverem a obra, ou seja, são pessoas que iam trabalhar na construção. Aí você tem aqui 6 mil oficiais e juízes. Tudo isso trabalhando no templo. Depois que o templo estivesse pronto, lógico. E 4 mil porteiros. E 4 mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Ou seja, o que eu quero dizer? Gente, é muito trabalho. Aquele templo enorme. Como a lei é para todo o povo, para vocês terem ideia da movimentação que era lá, de gente, eu vou criar um exemplo aqui para vocês verem. Imagina que no Brasil só tem uma religião e só tem uma igreja. Sabe? Tinha que ser uma matriz, eu não sei qual que é o nome que vocês vão querer. Central, sede, matriz, que cada religião tem um nome, né? Para aquela igreja central, né? Então, é a mesma coisa que no caso tivesse uma igreja só, enorme, e vindo o povo do país inteiro para oferecer sacrifício. O camarada pecou lá, não sei na onde ele tem que vir lá no templo, levar o sacrifício dele. Aí o outro também pecou, o outro fez uma coisa errada, o outro também fez. Gente, era um movimento danado. E aqui tinha de porteiros 4 mil e tantos para poder ficar servindo em turnos.
em turno, fora os sacerdotes oferecendo sacrifício, né? E vocês lembram que o fogo que estava lá dentro, eu vou fazendo testes, tá, gente? Aqui com vocês é como se fosse uma provinha, tá? Que é para vocês ir respondendo, para ver se vocês lembram, né? O fogo para acender o incensário, para acender a oferta, o holocausto, esse fogo era tirado da onde? Do altar? Era do altar. Era tirado do altar. Aquele fogo era o quê? Fogo santo? Isso. Por que era fogo santo? Porque era Deus que vinha para consumir os holocaustos? Quase isso aí. Também, é mais ou menos. Não, mas não é. Por que Deus matou os dois que foram acender, colocar fogo nas ofertas? Por que Deus matou aqueles dois queimados? Porque eles levou fogo estranho, né? Que não era para levar fogo de fora para dentro, tinha que trazer de dentro para fora. Então, esse fogo ele tinha que ser pego em algum lugar, que é lá de dentro. De falar, lá dentro. Era do não, aquele fogo era tirado de um determinado lugar. Do altar. Do altar, exatamente. Aquele fogo é santo. Quem colocava o fogo no altar? É aí que está a resposta. Não. Era Deus que botava? Foi Deus que acendeu o fogo. O primeiro fogo foi acendido por ele. Deus acendia, o fogo não apagava? Não podia apagar nunca. A regra lá era essa. Aquele fogo deveria arder. Eles só alimentavam o fogo. Eles têm que ir alimentando. Então, quando Deus ele põe fogo, está escrito lá, a gente estudou, que Deus ele pôs fogo. Aquele fogo é santo, porque saiu dele. É por isso que é chamado de fogo santo, porque saiu de Deus o fogo, né? Então eles tinham que ir no fogo santo para acender as ofertas, o sacrifício, aquelas coisas todas. Então, para chegar no ponto que eu estou falando aqui para vocês, é que esse fogo não podia apagar nunca, tá? Ele não podia apagar nunca, ele ficava sempre aceso, e vários outros serviços que deveriam estar sendo feitos, que era praticamente de dia e de noite, gente. Por isso que era até dividido aqui em turnos da noite. Turnos da noite. O negócio tudo fechava nunca. Se tinha alguma portona lá no templo, ela não fechava, entendeu? O negócio é aberto o tempo todo, né? Então, era muita gente, tá? O templo, eles faziam sacrifícios demais, e tem todo um modo correto para fazer o sacrifício. Não é de qualquer maneira, se bem que o templo aqui ainda não foi inaugurado, tá? Ele não foi inaugurado, o templo aqui. Sim, irmã Adriana, pode falar. Pastor Josafá, esse fogo hoje é representado pelo Espírito Santo? É o Espírito Santo? É um fogo de Deus, ele é aceso por Deus. Ninguém tem esse poder, nada. Esse fogo, ele está queimando em nós, né? Esse fogo, ele produz o amor que nós temos por Deus, o amor divino de Deus em nós. É tudo obra de Deus, é o fogo dele. Por isso que a gente pode falar tranquilo, nós não temos nada, tudo é dele. E aí onde cumpre a palavra, toda a honra e toda a glória é dada a ele, porque até as coisas boas que eu fiz, foi ele quem fez através do Espírito Santo que está em mim. Você vê que a gente, sem Deus, o que a gente é, irmão? Não é nada. Irmãos, a gente corre o risco de ser até pior do que essas pessoas que estão aqui. A gente nunca pode dizer assim, eu não faria tal coisa. A gente não sabe, irmão. A gente não sabe, é óbvio, nós temos temor a Deus. Você pode falar, não, mas eu temo a Deus. Mas você sabe se você teme a Deus porque Deus tocou o seu coração para você entender isso e temê-lo? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é para a gente pensar assim, eu não me posso achar melhor que ninguém. Se eu sou alguma coisa, foi porque Deus me fez.
Ele me fez ser alguma coisa. A gente não sabe, irmão. Eu falo por mim, ó, eu não tinha coragem de fazer nada contra Deus, de blasfemar contra Deus, mas a gente não sabe se Deus tira tudo de mim. Tira o Espírito Santo, tira o temor e me deixa um humano natural e comum, como qualquer outro. A gente não sabe nem como a gente ia reagir. Sim, irmã André, pode falar. Por isso que está escrito que o princípio da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria, não é? Porque nós sem esse temor, a gente só faz coisas horrendas, uma atrás da outra. É por isso que a gente é sábio, irmão. Nós tememos a Deus. Quando você teme a Deus, irmão, você está temendo a coisa certa. Você está indo pelo caminho da sabedoria. Onde a gente, nesse caminho, se você temer a Deus, você não erra. Sim, irmã Pedro, pode falar. Esse fogo ficou aceso. Até quando? Até o nascimento de Jesus ou não? Não, ele Porque a Bíblia depois não fala, né, do que aconteceu. Jesus, quando nasce e morre e ressuscita, aquilo, quando a Bíblia fala que foi rasgado o véu, está querendo dizer que aquilo foi invalidado, não vale mais, ficou velho. Mas não é que Deus foi lá e mandou apagar tudo, não. Aquele fogo apagou quando invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Entendeu? Mas aquilo já não tem mais aquela importância. Ou seja, é que apagou, Deus se retirou daquele lugar, né? É isso, Deus se retirou deles e falou, ó, vocês me abandonaram. Ou seja, eles rejeitaram a última manifestação de Deus para resgatá-lo de amor. O que é? Deus mandou quem antes? Mandou Moisés para ajudar eles, para trazer de volta para ele, não deu certo. Ele mandou Sansão, ele mandou, se a gente for lembrar os juízes todos, mandou Davi, mandou todos esses homens. Por último, Deus mandou quem? O próprio filho. O filho, né, dele. Vamos ver se agora eles me ouvem. Não é isso que Jesus falou na parábola? Nossa, Jesus falava as parábolas na cara deles, né? Por último, Deus, ele contou na parábola que o rei mandou o próprio filho. Quem sabe agora eles ouvem meu filho. Não, fizeram pior. Mataram o filho dele. Então, Deus, quando Jesus vem e inaugura um novo testamento, que significa uma nova aliança, a outra envelhece, como está escrito em Hebreus. Envelheceu significa acabou. Ela não funciona mais. Ou seja, se eles quiserem Deus agora, tem que vir para Jesus, onde a gente está. E eles não suportam a gente. Eles ainda estão naquele sentimento de arrogância e de orgulho. Deus é nosso, Deus é só nosso, Deus vai vir para nós. E eles não entenderam que Deus já veio, ele fez todas as pessoas na terra agora ser um povo só em Jesus, ou seja, em Jesus não tem mais ninguém especial, não tem ninguém, tem povo escolhido é a igreja. E eles deram as costas para isso. Eles rejeitaram a última, como é que eu posso dizer uma palavra, irmão? Não é a última cartada, né? É a última ação divina de Deus. É a última oportunidade que Deus deu para eles deram as costas. Só que essa foi pior, porque eles rejeitaram a morte do filho, ou seja, eles não deram valor para aquela morte, para aquele sangue, né? E isso vai ter um peso muito grande para quem não se arrepender no futuro. O peso agora, irmão, não é mais só desobedecer a Deus. O peso agora é, se você rejeitar, você está rejeitando a morte do filho dele. Vocês conseguem entender o peso que tem agora a coisa? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. Sabe quando você paga para poder ajudar alguém? Dinheiro ele tem importância? Tem. Mas quando você chega ao ponto de dar todo o seu recurso, dar o seu filho para poder ajudar uma pessoa, e essa pessoa olha, dá as costas e vai embora, ou seja, a ofensa é muito maior. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma ofensa sem tamanho. Ingratidão, né? Aquele que ouve o evangelho e dá as costas e vai embora. Você está dando as costas para o sofrimento do filho dele. Aí, meu Por irmão, isso que está na Bíblia também, que fala que quando for pregar e a pessoa não querer, quando sair, bater a poeira que está no calçado e dar as costas.
É indignação. Deus está falando assim, até... falar assim, eu falei, não quis, então a gente não pode. Só o Espírito Santo que pode. Até a poeira dos pés daquela pessoa, se for preciso, Deus levanta elas no dia do juízo para provar, são testemunha contra a pessoa de que você deu as costas pro filho dele. Bom, irmãos, então vamos aqui para o capítulo 24. Vamos soltar o áudio aqui. Capítulo 24. Sim, Madalena, pode falar. Olha, pastor, já que a gente está nesse assunto sobre desprezar a Cristo, né? Você poderia explicar rapidamente o que seria pisar no sangue de Cristo? Se existe esse termo, se isso é válido biblicamente? Biblicamente, é exatamente o que a gente está falando agora. Isso que você está falando está em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Aqueles que pisaram o sangue do concerto eterno serão julgados com mais duro rigor. Lá está falando isso. O pisar ali, ele está falando, são pessoas que não fez caso, desprezaram. Desprezaram. Gente, é quando, sabe quando alguém pega algo de outra pessoa e quando ele tira daquela pessoa, aquela pessoa morre, porque eu tirei dela, para dar para você comer e você viver. Aí você fala, não quero, não tá com cheiro bom. O que eu vou sentir? O que vocês acham que aquilo vai causar em mim? Eu tirei de alguém, eu tirei do meu filho algo, meu filho caiu, morreu, porque eu quis te ajudar, eu quis te salvar. Aí eu dei para você comer. Come que você vai viver. Aí você cheira, não vou comer isso não, você tá com cheiro de azedo. Como que você acha que eu vou me sentir? É isso que está falando, é isso que significa ali, pisar o sangue do Filho de Deus. E por que ele está falando isso ali em Hebreus? Hebreus, ele está falando para aquele povo, o foco principal ali é tentar mostrar para eles que eles estão dando as costas para a salvação. São pessoas que eram judeus, da religião judaica, ouviram o evangelho e acabaram vindo. Só que em um determinado momento, eles acabaram voltando de novo para a lei. O que eles estão fazendo? Estão rejeitando a morte de Jesus. Eles estão pisando no sangue. Porque Jesus, ele é a ponte para fazer o judeu sair do judaísmo e ir para a graça. Quando ele faz esse caminho e resolve voltar de novo para trás, o que ele está fazendo? Ele está desprezando a ponte. Ele está dizendo que nem precisava ter isso aí. Né? Ele está dando as costas para aquilo. Deu para você entender, irmã Adriana? Sim, pastor. Então, no caso, isso não tem nada a ver com pecado, nada a ver de ser pecador, porque, na verdade, quem despreza Jesus Cristo hoje, e faz pouco caso dele, no caso, está pisando no sangue de Cristo. Exatamente, é quem está se enquadrando ali. Olha para você ver como o engano é tão terrível que ele faz as pessoas que estão pisando no sangue de Jesus achar que não estão, acham que são santos, enquanto os outros que estão com Jesus, amam Jesus, mas eles pecam, eles erram, mas eles estão nos pés de Jesus, pedindo misericórdia. Ou seja, o diabo consegue inverter a situação. Ou seja, ele cega aquelas pessoas. Porque quando você diz, um caso desse, é quando ensinam que a salvação é Cristo mais a obra. Isso é pisar o sangue de Jesus. Você não está dando o devido valor para aquilo que ele fez. Você está achando que o que ele fez não é suficiente, não conseguiu fazer tudo, largou na minha mão uma parte, e agora eu tenho que me esforçar e ser valoroso para conseguir me salvar. Isso é pisar o sangue de Jesus. Lá em Hebreus tem essa passagem, tem a outra passagem que é muito mal interpretada, que é o capítulo 6, o que a gente está falando aqui é o capítulo 10, versículo 26. No capítulo 6, versículo 4 ao 6, está falando aqueles que uma vez provaram o dom celestial. Quem já ouviu falar sobre isso? Muita gente, né? A igreja de onde a gente vê, eles usam muito isso. Aqueles que uma vez provaram o dom celestial e recaíram, né? E caíram, alguma coisa assim. É impossível que de novo sejam levantados para o arrependimento. Porque quanto a esses, de novo crucificam o Filho de Deus.
Observa que ele está falando exatamente isso. Ó, ele foi, voltou. Agora ele quer ir de novo lá para frente, ou seja, não dá, é como se Jesus tivesse que morrer de novo para construir essa ponte, para você de novo voltar para a graça. É isso que ele está falando ali. Então ele está falando, essas pessoas que veio, entendeu, sabe o que é a graça, já sabe o que é o evangelho, entendeu, e mesmo assim, eles voltam para o velho costume, só por causa da tradição, só porque a minha família está lá, só porque não sei o que lá mais. Ele está falando, esses aí, o que resta para eles é um lago de fogo, é o que lá está falando, né? Ou seja, para eles ter a mente purificada novamente, fazer tudo, Jesus teria que morrer de novo para essas pessoas. Ou seja, teria que passar de novo por esse processo de arrependimento, de conversão. Ou seja, não dá para você ficar brincando com isso. Então ali não tem nada a ver, para encerrar, não está falando sobre o pecado de uma pessoa. O pecado sobre prostituição é pecado, é lógico que é grave o pecado. Mas não é disso que se trata lá. Não é de um criminoso, não é de alguém que roubou uma coisa de outra pessoa. Não é. Aquilo está falando só de um pecado, que é o mais grave de todos. É o abandono da fé. Hebreus está tratando de apóstatas. Da apostasia? Exatamente. Apostasia quer dizer isso que você está explicando. Exato. O apóstata, ele sai de um lugar errado, vem para o caminho certo e depois ele retorna de volta. É o apóstata. Não é o apóstata de uma denominação. É o apóstata de Cristo. É quem abandona Cristo como seu único, suficiente Salvador e volta para trás. O apóstolo ali, que a gente não sabe bem quem foi, ele está sendo enfático e ele escreveu todos aqueles capítulos para tentar explicar isso. É o capítulo inteiro, ele faz comparação entre a lei e a graça, para querer dizer para eles, gente, vocês estão indo para o lado errado. Jesus, ele é maior e superior à graça, quer dizer, à lei. Ele tem mais promessas maiores e melhores. É sobre isso que ele está falando o tempo inteiro. E, inclusive, é o mesmo assunto de Gálatas, é a mesma coisa. Gente, os judeus causaram um baita de um problemão naquela época. Todos esses assuntos estão se referindo ao judaísmo. O judaísmo era terrível. O apóstolo Paulo foi quem empeitou aqueles camaradas e conseguiu barrar muita coisa. Então, você tem Gálatas falando sobre o mesmo assunto, que Gálatas, ele até fala, se vocês voltarem para a lei, vocês caíram da graça. É o mesmo assunto. E você tem Tiago falando a mesma coisa, e você tem João falando a mesma coisa. Praticamente quase todos os apóstolos preocupados com isso. Porque ele estava saindo muita gente, mas aí os judeus entraram junto no meio do povo da igreja, dizendo ser cristão e que se converteram e até se batizaram, mas estavam disseminando, porque, lógico, aquilo está na cabeça deles. Eles nasceram com aquilo. Eles estavam infiltrando aquelas coisas de novo na igreja e suscitando os costumes judaicos. O que eles estavam fazendo? Misturando tudo, graça com lei. Eles queriam que a gente se circuncidasse, que nós guardasse sábado, ou seja, estava misturando. Se não fosse o apóstolo Paulo, irmão, mas o apóstolo João, Tiago também, o escritor de Hebreus, se não fosse eles, hoje o cristianismo inteiro, os homens estariam se circuncidando, todo mundo estaria guardando o sábado, e olha lá se não estaria fazendo mais coisa. Imagina toda a cristandade no mundo fazendo essas coisas. Por isso que daí da CCB fala, era dos nossos, saíram dos nossos, coisa assim, porque não era dos nossos. Tá falando sobre os judeus. Eles estiveram conosco, mas eles não eram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Ou seja, nunca foi de fato um cristão convertido. Gente, ser cristão convertido significava abandonar tudo o que eles viveram e aprenderam. Porque judaísmo não deles, quer dizer, né? O judaísmo, ele não é apenas uma igreja como nós aqui. Não é uma igreja. A gente não, a comparação é muito errada. Não é igual nós abandonar uma igreja e já está em outra. Não. Lá tem a ver com a vida deles todas, porque é o país inteiro. É como se o Brasil hoje fosse a igreja de onde a gente saiu. Todo o país.
Imagina todo o país vivendo o mesmo costume, falando a mesma coisa. E vocês entendem a dificuldade para eles saírem do meio daquilo, sendo que eles vivem no meio? Vocês estão entendendo? Não é fácil. Então ali tem outro peso, tá? Tem outra coisa. O judaísmo, ele não é só uma religião, ele não é só uma igreja. Ele é um código civil inteiro de um país. O país era teocrático. O que é um país teocrático? É um país baseado em uma crença, em uma lei. É igual é hoje lá os muçulmanos, entendeu? Tem lá o Irã, a lei deles é baseada na Torá. Na Torá não, lá no Alcorão. Né? É baseado no Alcorão. Então a regra do Alcorão vale para o país. Se o Alcorão disser que a mulher não pode andar sem véu na rua, a lei do país proíbe qualquer pessoa, até mesmo visitante, não pode andar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É a lei da religião mandando no país. Exatamente assim que era naquela época o judaísmo. Sim, irmã, pode falar, irmã André. Para dar um exemplo melhor de esclarecimento, esclarecido no caso, seria como se judeu é uma nação, é um país. Exato. E os muçulmanos também, lá o Irã, é uma nação, um país. É como se colocasse uma lei aqui, no nosso país, que nós não podemos usar calças, as mulheres. Então a gente vai usar saia, mas é uma lei do Brasil. Isso, né? Exato. É a lei de uma religião inserida na Constituição do Brasil. Vocês estão entendendo? Agora vocês entenderam o que é a lei para eles? Judaica. A lei judaica, quando eu falo que é um código civil, é como se eu estivesse falando, é o estatuto do Brasil lá para eles. É a lei do Brasil, por onde os juízes, a delegacia, os tribunais se baseiam naquilo. Tudo onde é regido, né? Regido tudo. Tudo que você vai fazer vai ser julgado pelo que está escrito na lei da religião deles. Agora, vocês entenderam a dificuldade lá? Eles estavam se convertendo ao cristianismo, mas com o tempo estavam voltando ao judaísmo, porque eles estão enfiados lá no meio daquilo. Né? E aquilo é tão forte que contaminava até as outras nações próximas. Aonde tinha muito judeu, o que vocês acham? O judeu, ele mora no país vizinho, mas eles estão em bastante lá. É uma colônia. Qual que é o costume que eles vão adotar lá? Costume judaico, né? Eles vão ter o costume judaico, as festas, eles vão fazer a mesma festa lá, eles vão falar do mesmo jeito, eles vão fazer circuncisão, entendeu? Então eles estavam muito espalhados lá naquela época. Muito, é um povo que cresceu muito, estava muito espalhado. E isso estava inserindo na igreja. A luta que o apóstolo teve com os de dentro, quando a gente fala sobre as pessoas que perseguiram Paulo, que ele fala que aqueles camaradas eram tudo, na maioria deles, judeus. Judeus que não toleravam Paulo, porque Paulo, ele eliminou o judaísmo de uma vez. Isso foi um escândalo para eles. Um escândalo muito grande. Eu não sei se vocês entenderam. Não era nem para a gente estar falando tanto disso, mas acho que vocês entenderam, né? O judeu, pastor Josafá, faz a circuncisão até hoje, né? Faz, porque eles ainda estão na lei. Tá? Eles não têm, eles seguem a lei deles. Eles não têm mais o templo, então muita coisa não dá para fazer mais. Muita coisa não dá para fazer. Mas bastante. Eu trabalhei na casa de judeu, aí ela falou que o primeiro filho que nasceu fazia o circuncisão. Não, na verdade, são todos, né? Todos os filhos, homens, eles fazem a circuncisão. E aí tem o resgate do filho mais velho. Né? O filho mais velho eles têm que resgatar. Mas todo filho, quando nasce, quando é homem, eles têm que ser circuncidados. Bom, vamos lá, irmãos, para o capítulo 24 e a gente encerra, tá bom? Irmã, mas não é que me colocou uma pulga atrás da orelha agora? É só o mais velho que era para circuncidar? Meu pai do céu, uma coisa que eu nunca tive dúvida agora. Acho que era o primeiro filho, não é? O primogênito. Será que é só o primogênito, irmã Carmen?
Mas ser, de né? Moisés não foi? De Moisés foi o primogênito? É, Que daí foi o aconteceu primogênito. ou não? Foi o primogênito dele, exatamente, teve que circuncidar. Jesus também, porque Jesus era o primogênito. Mas parece, eu não tenho certeza, parece que todos os judeus... Bom, vamos pesquisar depois, gente, e trazer na próxima aula? Vocês vão me ajudar a lembrar? Tá? Vocês Jesus pesquisam era aí. judeu, né? Né, pastor José? Judeu puro, natão, judeuzão. Tá? Irmã Doralice ajuda a lembrar, porque ela sempre ajuda a lembrar dessas coisas. Mandorinha ajuda, ela não deixa a gente esquecer de jeito nenhum. Né? Vamos lá, irmãos. Vamos aqui para o capítulo 20. Tem alguém... Ronaldo quer falar, irmão. Oi? Irmão Ronaldo quer falar. Oi, irmão Ronaldo, pode falar. Pastor Josafá, pertinente ao assunto aí da aula de hoje, eu queria tirar uma dúvida que me incomoda já há um bom tempo. Davi, pelo que está falando no texto, Davi cometeu erro e milhares do povo pagou. Como a gente vê também aqui na história de Salomão, Salomão também falhou, cometeu erro, e o país, o povo de Israel foi dividido, praticamente foi destruído. Isso é válido, acontece, por exemplo, eu estou à frente da minha família, se eu cometer um erro, desagradar a Deus, a minha família paga por isso também? Os efeitos, as consequências, não é que Deus vai cobrar, é os efeitos das nossas ações. Elas não se apagam, ela vai acabar repercutindo. Fecha, por favor, o áudio, irmão Israel. Depois você abre, tá? Porque tá fazendo, às vezes as pessoas não conseguem me ouvir. Tá. Isso são efeitos, gente. Efeitos, tá? Ou seja, todo pecado, ele tem efeito. Se eu for um homem que eu sou um pai de família, mas eu vivo no bar, eu bebo, eu chego em casa, como que os meus filhos vão crescer? Né? Muitos deles podem até, ou seja, ficar sem orientação nenhuma, virarem péssimas pessoas. Pode ser que Deus tenha misericórdia e algum cria juízo, porque vê o pai como um mau exemplo, e para não querer ficar igual ao pai, ele resolve lutar sozinho, né, para ter uma vida, e assim por diante. Ou seja, isso são efeitos das escolhas que a gente faz. Tá? Elas têm impacto. Quando Deus ele nos perdoa, não quer dizer que ele vai eliminar o efeito do que a gente fez. Exemplo disso, o camarada ele vai preso, lá na cadeia ele se converte. Depois que ele creu de todo o coração em Jesus, ele merece ser solto? Não, ele cumpre a pena. Não. Exatamente. Não tem nada a ver. Tá, beleza. Você creu, você morrer vai pro céu. Mas que você vai pagar pelo que você fez? Você vai. Porque a pessoa que você roubou continua lá com o prejuízo. Ou até a família de quem você tirou a vida do ente querido. Igual Davi, ele errou e a consequência ficou. Né? Salomão, as consequências ficaram. Eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou, irmão. É que eu esqueci mais ou menos da pergunta. Sim. Bem, respondeu sim, porque a minha dúvida era essa, se eu cometo um erro, se a minha família, minha esposa, minha filha vão pagar pelo meu erro. Mas não é que eles vão pagar pelo meu erro, porque eu crio todo um ambiente que vai causar o mal, né? Isso, não é Deus cobrando delas, não é Deus vai lá, agora eu vou cobrar, não é. É o ambiente que vai acontecer aquilo, vai causar aquilo no próprio ambiente. Isso vai gerar as consequências. Entendeu, irmão? Não é Deus que está indo lá cobrar ninguém, as pessoas, né? A gente a gente fez as coisas e tem um ditado que fala que toda ação tem a reação, né? E é isso que vai acontecer. Tá bom, irmão? Irmã Elizabeth, pode falar. Nessa parte, eu penso assim, que a gente erra, traz o mal para a gente, Deus se afasta, então a gente fica mais vulnerável ao mal, né? Fica vulnerável ao inimigo fazer o que quer da gente, né? E Deus não tem misericórdia. Não é bem que Deus se afasta, né, gente? Deus permanece no mesmo lugar. É a gente que se afasta. Na medida, né? Na medida que a gente vai fazendo coisas erradas, vai pecando desenfreadamente, a gente vai se afastando dele aí, né? As nossas ações costumam ser piores do que as outras. Isso foi o próprio Jesus que falou, né? Se a gente deixar
se entregar ao mal, né, o estado deste homem será pior do que o primeiro. O segundo estado, ele fala, ou seja, a sua situação depois ainda vai ser pior do que no começo. Verdade. Bom, irmãos, vamos lá então, capítulo 24. 1 Crônicas, capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar os dividiu segundo seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de família. Dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sorte uns como os outros. Porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era cantar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi. Dos filhos de Arão, Subael. Dos filhos de Subael, Gedias. Dos filhos de Reabias, Isias o chefe. Dos Isaritas, Selomite. Dos Isaritas, Selomite. Dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jazias, Beno, Suão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença de Davi, de Zadok e de Aimeleque, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Bem, irmãos, aqui tá terminando, né? Aqui é uma das genealogias, eu acredito, né? É uma das ótimas genealogias para gente estudar. Mas a ideia aqui é do templo ao princípio, né? Que chega ao princípio da lei de Moisés, como começou, e em alguns pontos aqui vai até mesmo o início de tudo. Então a ideia aqui é do templo para trás, né? E tem muito detalhe, tem muita informação importante aqui, tá? O nome dessas pessoas ajuda a gente a entender em que momento eles estão, em que situação eles estão aqui, qual a época do tempo, né? Muita coisa. Ou seja, isso aqui é para um estudo mais
mais para frente, mais aprofundado, que aí já é um estudo teológico, né? E a gente vai saber fazer a interpretação desses textos para a gente, como é que eu posso dizer? Para a gente fazer a ligação correta, né, de cada passagem bíblica, né, aonde que eles estão, né, aonde está apontando esse texto, para que eles estão falando, aí já é para um segundo estudo bíblico, né? Esse estudo bíblico é para a gente ter a base de todo o seu conhecimento. Sem essa base, irmão, não adianta ter estudo, fazer qualquer tipo de teologia, sem você estudar a Bíblia de fato, porque todo e qualquer estudo parte de um pressuposto que você conhece a Bíblia. Se você for para uma faculdade de teologia, eles não vão estudar a Bíblia com você lá. Igual uma faculdade normal. Uma faculdade normal, eles não vão te dar aula de português, aritmética, eles não vão te ensinar matemática. Por quê? Ele já parte de um pressuposto que você já sabe. Tá? Então, esse estudo é importantíssimo. Então, aqui, irmãos, ele está finalizando aqui, né? Com a genealogia da ordem dos turnos, aqui principalmente a genealogia que está tratando aqui é a genealogia sacerdotal, é a genealogia dos levitas, do serviço do templo, né? Vocês podem ver que aqui, né, não falou sobre a vida de Davi, de outros personagens bíblicos que não fazem parte da genealogia levita, só os que fazem parte. Então, os que a gente mais conhece aqui e que viu aparecer aqui: Moisés, Arão, os filhos dele, Eleazar, Tamar, ou seja, que a gente lembra da Bíblia, né? Então, aqui é uma genealogia que está tratando especificamente como é que fala? Dos levitas para o serviço do templo. Alguma pergunta aqui, irmão? Tem que fazer? Aqui não tem muita pergunta, né? Porque aqui ficou falando só do nome, o nome das pessoas, né? O nome de fulano, nome de fulano, nome de fulano. Não tem muita pergunta. Tá bom? Então vamos encerrar? Nós vamos encerrar hoje e a nossa irmã Pedra vai fazer a oração para agradecer, tá? Vamos orar a Deus em nome de... Cristiano, fecha o áudio, filho, por favor. Isso. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, mais uma vez estamos nós aqui reunidos para fazer esse estudo. Agradeço também por todos, mais esse dia que nos tem dado, Senhor, mais esse estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. 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 Amém.